Hoje estamos com a doutora Patrícia Silva, uma profissional da enfermagem, que foi auxiliar de enfermagem, assim como meu pai. Logo após se graduou como enfermeira, mas são 25 anos de história dentro da enfermagem. Uma enfermeira que começou a laborar junto a um hospital como enfermeira neonatal e hoje coordena um dos principais programas de ensino da enfermagem do Brasil. Eu faço essa introdução em homenagem também a Getúlio Vargas, que foi o nosso querido presidente brasileiro e que lá atrás reconheceu o Dia do Enfermeiro, dia 12 de maio. Mas por que ele fez isso? Por causa de uma grande mulher. Esta mulher chama-se Ana Nery, a enfermeira que revolucionou o cenário da guerra no Paraguai. Então, por causa desta mulher, nós temos o dia 12 de maio, que é o Dia do Enfermeiro. E por que não colocar, por causa dessa mulher, estamos qualificando grandes enfermeiros no Brasil com o Instituto Mère Marie. Vamos saber um pouquinho mais. Doutora Patrícia, primeiramente, quem é a doutora Patrícia? Quem é essa profissional que começa como auxiliar de enfermagem e hoje está à frente de um grande instituto? Doutora, enfermeira Patrícia Silva, ela vem de um grande exemplo que eu tinha dentro da minha casa, que foi a minha mãe. Minha mãe foi atendente de enfermagem e uma grande parteira. E iniciei minha carreira sendo auxiliar de enfermagem. Entrei de início em unidade de terapia intensiva neonatal. Em seguida, me graduei na faculdade de Guarulhos como enfermeira. Me formei em 2001. Iniciei os meus trabalhos dentro da área hospitalar, também nessa área de unidade de terapia intensiva neonatal, onde trabalhei 25 anos. Após isso, migrei para a área da estética, onde fiz a minha especialização em 2016. E hoje atuo na área da estética avançada nos procedimentos minimamente invasivos. Além dos atendimentos aos nossos pacientes, também sou docente em pós-graduação, residência de enfermagem estética, ministro cursos para equipes multidisciplinares dentro da área da harmonização facial e corporal. Doutora, uma grande dúvida que muitas pessoas devem ter, eu tive no passado e sei que a senhora deve ter tido. O que fazer quando nós saímos da graduação de enfermagem, por exemplo, e nós não queremos seguir essa linha tradicional? Eu vou cair no hospital, em uma clínica, e se eu quero empreender na enfermagem estética? Porque hoje eu abro o Instagram, eu verifico grandes players que têm feito um sucesso incrível com a enfermagem estética. Mas por onde começar? Como eu começo? Quais são os procedimentos que eu devo começar? O que a senhora indica? A senhora que já tem um sucesso não nacional, já até verifiquei mais fora do país também, o que a senhora indica? Bom, doutor, primeiramente, o enfermeiro e qualquer outro profissional que queira trabalhar na área de harmonização facial e corporal precisa estudar, né? Precisa se especializar na área, né? Hoje, o nosso conselho ele exige, né, onde está lá na nossa resolução 626 de 2020, o enfermeiro para atuar na área da estética, ele precisa fazer uma especialização de 360 horas, doutor, e precisa ter essa especialização registrada no nosso conselho. A partir daí, ele consegue montar o seu consultório ou a sua clínica de enfermagem. Ele consegue ser o seu próprio responsável técnico, sem depender de nenhum outro profissional, como é na área hospitalar, né, que nós dependemos Sim. de outros, hoje não. Hoje nós conseguimos ser o nosso próprio responsável técnico, mas para isso temos que nos especializar. Além das 360 horas, o enfermeiro precisa ter 100 horas práticas dentro da área e precisa ter a especialização. Sem a especialização, ele não consegue abrir o consultório dele. Uma das coisas que eu passo para os meus alunos, que é muito importante, é que o que vai diferenciar ele dos outros profissionais é o conhecimento. Então, precisa estudar. Não pode somente fazer especialização, tem que fazer cursos livres, tem que fazer as residências,
precisa estar atualizado o tempo todo, doutor. Perfeito, doutora. E algo muito interessante, quando eu cheguei aqui no seu instituto, eu gostei muito, me chamou muita atenção Mère Marie, porque eu lembrei, eu faço muitas cirurgias de lipocervical, e quem descobriu ou trouxe para nós, lá no passado, as cânulas, foi um francês também, Jacques Duré. Trouxe os primeiros estudos das cânulas. E eu queria que a senhora contasse de onde vem esse nome, de onde surgiu a ideia da senhora criar um instituto que hoje tem oferecido formações para milhares de enfermeiros no Brasil e exterior. Como surgiu isso? Bom, doutor, esse nome tem um significado muito importante na minha vida, né? Mère Marie, traduzindo para o português, é Mãe Maria. Mãe Maria é o nome da minha falecida mãe, e eu coloquei o nome em homenagem a ela porque o que eu vivo hoje não foi um sonho só meu, foi um sonho meu e dela. Então, o nome vem Instituto Mère Marie, Instituto Mãe Maria, uma mulher batalhadora que sempre incentivou os seus filhos a trabalharem muito, trabalharem duro para conquistar os seus sonhos. Então, nada mais justo que eu colocar o nome do meu instituto, o nome do meu sonho, em homenagem à minha Mãe Maria. Muito linda a mensagem. E mais do que linda a mensagem, eu consigo falar que eu vejo a doutora hoje como um agente do Estado que oferece suporte para a saúde pública também. Porque a gente não tem como não trazer alguns assuntos polêmicos, por exemplo, como esse caso do fenol aqui de São Paulo, e nós nos deparamos com isto por quê? Por falta de movimentos, de projetos, de ensino em saúde. E o trabalho que a doutora tem feito junto ao seu instituto é um trabalho de grande valia para o Estado, porque são centenas, se não milhares de profissionais que saem daqui onde estamos, qualificados e que evitam que esse cenário aconteça. Doutora, mas como a senhora vê a quantidade de casos que nós nos deparamos hoje de intercorrências clínicas, hospitalares, e isso está se tornando um cenário quase que diário no Brasil? Doutor, estamos vivendo uma época muito complicada, principalmente na área da estética, como o doutor citou, né? O que eu converso muito com os meus alunos e com os professores que trabalham comigo, que nós temos que nos atualizar constantemente. O conhecimento, ele não vai evitar uma intercorrência, porque o nosso organismo é um território desconhecido, né, doutor? Sim. Tudo pode acontecer, e um organismo, ele responde completamente diferente um organismo do outro. Mas nós temos que ter o conhecimento, além de executar os procedimentos, de saber resolver uma intercorrência. Temos que ter responsabilidade no que vamos fazer. Ensino muito para os meus alunos que cada profissional, cada categoria tem o seu limite e nós precisamos respeitar o nosso limite. Isso também faz com que nós conseguimos evitar esses tipos de intercorrências mais graves. O que eu vejo são profissionais que são habilitados, sim, dentro da estética, porém eles estão passando do limite deles, fazendo procedimentos que não é da competência deles, de repente é da competência do seu colega. Por isso que nós trabalhamos com equipe multidisciplinar aqui no Instituto Mère Marie. Hoje nós temos aqui parceiros médicos, parceiros cirurgiões dentistas, nós temos parceiros farmacêuticos, parceiros biomédicos, porque os nossos alunos são de categorias multidisciplinares. E eu ensino para os meus alunos o limite de cada um. Eu acho que se cada um respeitar o seu limite, estudar e saber não só executar, não só o mecanismo de ação de cada procedimento, doutor, porque o mecanismo de ação é muito importante. Por exemplo, toxina botulínica, que a grande maioria dos profissionais acham um procedimento simples. Só que se ele não souber o mecanismo de ação dessa toxina dentro do organismo do paciente, ele não vai saber resolver uma intercorrência. Então, o conhecimento técnico, o conhecimento científico é muito importante.
para você tanto executar o procedimento, como você realizar a correção de uma possível intercorrência. Doutor, eu gostei muito de uma palavra: limites. Exato. Eu acredito que hoje a sociedade ela perdeu um pouquinho da compreensão sobre limites. Hoje nós nos deparamos com intercorrências em muitos momentos por falta de limite. Eu lembro que no passado, quando eu estava fazendo a minha residência, um dos pontos que o cirurgião-chefe batia muito comigo era o quê? A minha coragem de falar não. Eu não faço, eu não irei fazer e eu não irei seguir com o procedimento. Quem me conhece e atua comigo sabe e relembra a quantidade de vezes que eu falei não. Eu não farei esse procedimento. E nós perdemos esse limite. E essa coragem que talvez lá atrás Ana Nery teve quando estava na Guerra do Paraguai e deixou a família no Brasil, de fazer essa grande diferença. E quando eu me deparo aqui com o seu instituto e com o seu projeto, eu vejo que a senhora, e quando a senhora repete em relação a limites, que o seu projeto é algo muito responsável. Doutor, e para nós fecharmos esse quadro, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. O que a senhora julga mais importante no momento que o profissional, mesmo graduado, habilitado, e ele não se sente seguro? Porque acho que todos nós passamos por isso. Às vezes estamos habilitados, prontos para trabalhar formalmente, mas temos essa insegurança. O que podemos fazer para quebrar isto? Doutor, a habilidade vem com a prática, ok? E o conhecimento é o que vai diferenciar um profissional do outro. Então, o profissional que quer atuar com responsabilidade, com segurança, ele precisa estudar. Ele precisa fazer cursos, ele precisa estar sempre atualizado, ele precisa respeitar os limites. E é essa mensagem que eu passo para os meus alunos. As pessoas se formam hoje e elas ficam muito ansiosas para começar logo em seguida. Eu falo que não é fácil. Nós tivemos um caminho longo aí, né? Sim. Muitos estudos. Hoje eu sou docente, como o doutor citou, tanto nacional como internacional. Mas para eu chegar onde eu estou hoje, foi muito estudo. E eu estudo muito até hoje. Quem me conhece, me acompanha, vê que eu sempre estou fazendo um curso, sempre estou em congresso, porque isso é muito importante. Eu compartilho conhecimento. E para eu compartilhar conhecimento, eu preciso estar atualizada. E os nossos alunos, os profissionais que estão iniciando, o que eu digo para eles é: estudem. Não adianta fazer somente a especialização. Precisa fazer cursos, precisa todo ano, eu falo que todo início de ano eu faço um planejamento. Esse ano eu vou fazer pelo menos 2 cursos no ano. E os que estão começando têm que fazer isso também, doutor. Tem que estudar. Conhecimento ninguém vai tirar de nós nunca. Concordo. Bom, hoje nós agradecemos muito por ter tido a oportunidade de estar nesse grande instituto e estar perante a doutora Patrícia Silva. Uma grande honra para o Doutor TV estar aqui nesse instituto que um dia foi um sonho e hoje tornou-se o sonho de grandes profissionais. Muito obrigado. Doutor, eu que agradeço. Uma honra poder compartilhar não só a minha história, não só a história do Instituto Meyer-Marie, como também a história da enfermagem estética. Eu agradeço e eu deixo um recado para os profissionais que estão iniciando na área, para eles sonharem alto, começar pequeno, trabalhar duro e não desistir, doutor, que vai dar certo. Obrigado. Obrigado, doutor.